Olá, pessoal. Tirando dúvidas aqui, nosso quadro abençoado de perguntas e respostas teológicas, bíblicas, que serve de crescimento para mim, para nós, para vocês. Hoje a nossa pergunta, ela foi feita por uma pessoa, por uma irmã aqui da nossa igreja, a Graziele Dias. A pergunta dela, por que uma pessoa cai tantas vezes durante a oração e não se liberta? A pastora vai responder. Então, para isso vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45, que nos diz assim a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então veja só. O que a palavra do Senhor nos diz, referente a isso, então, nós temos que observar bem esses versículos que nós lemos, porque assim, aqui está nos dizendo que quando uma pessoa fica liberta, por exemplo, uma pessoa que está com problema espiritual, veio no culto, recebeu uma oração de libertação, manifesta demônios, né? E daí ali da oração ela saiu livre, saiu bem, né? Não estava mais naquela situação. Só que daí no outro culto ela vem, acontece a mesma coisa. Por que que isso acontece? Então é isso que nós lemos aqui. E que nós temos que tomar muito cuidado, nós, pastores, líderes, né, de igrejas, de grupos, porque aqui, com essa resposta, aqui, com essa explicação que o Senhor Jesus deu aqui, a respeito dessa estratégia de Satanás, nós podemos entender que muitas são as vezes que pastores fazem oração de libertação, mas ao mesmo tempo só oram ali e abandonam aquela pessoa. A pessoa vai para casa, não tem um atendimento espiritual, né, um acompanhamento de perto. E daí, acontece, por isso que acontece que no outro culto ela está de novo, né, com a mesma situação. E por quê? Porque é o que Jesus disse aqui, porque o espírito imundo sai, ou seja, o demônio sai da pessoa que está, no caso ali, endemoniada, perturbada. Ele sai porque ele tem que obedecer o nome de Jesus, né? No nome de Jesus que ele sai. Não é pessoa alguma que tem poder para expulsar. O poder está no nome de Jesus. Então, ele sai através da oração pelo nome de Jesus. Mas aí, como disse aqui, Jesus disse, ele sai e anda por lugares áridos procurando um lugar para ficar, né? Procurando repouso, como diz aqui. Mas daí não encontra. E aí diz, vou voltar da onde eu saí. E quando ele volta, então, para aquela pessoa, o coração dela está limpo, porque ela recebeu a oração, mas, ao mesmo tempo, está vazio. Porque aquela pessoa, então, ainda não foi orientada, não foi, vamos dizer aqui, assim, ensinada a como preencher o coração. Porque uma pessoa, depois que é liberta, ela tem que aceitar Jesus como Salvador, tem que buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa habitar naquele coração, ou seja, nessa casa que agora está vazia, varrida e ornamentada. Então, se a pessoa só recebeu a libertação, saiu dali e continuou fazendo a mesma coisa que fazia antes, então ela deu espaço para o inimigo voltar, e quando ele volta, então, olha só, Jesus disse, então vai e leva consigo outros 7 espíritos,
piores do que ele. Então, daí ele não volta sozinho. Então, a situação dessa pessoa se torna pior do que era antes de receber essa oração de libertação. Então, por isso, a responsabilidade de pastores e líderes de que quando vai orar por alguém, comece a ensinar aquela pessoa, comece a discipular, vamos dizer assim, no sentido de ensinar. Porque todo mundo lembra do ide do Senhor Jesus, ide, fazer discípulos, pregar o evangelho. Só que, em Mateus, no último capítulo de Mateus, diz a mesma ordem, Jesus manda para ir evangelizar, só que daí ele diz, ensinando. Então, temos que ensinar essa pessoa a lutar contra o inimigo e encher o seu coração da presença do Espírito Santo, porque senão o demônio volta e volta com mais 7 piores do que ele. E agora imagine só, em cada libertação, em cada oração de libertação que a pessoa recebe, esse demônio sai e volta com mais 7, por exemplo. A situação vai ficar muito terrível em cada oração. Então, essa é uma oração irresponsável que as pessoas fazem. Por quê? Porque eu posso libertar alguém. Você não pode nada, quem pode é Jesus. Mas tem gente que usa disso para se engrandecer, para se enaltecer, dizendo, eu tenho esse dom. Não tem nada. Qualquer pessoa pode expulsar um demônio no nome de Jesus. É claro que se for fiel, né, a Deus, expulsa no nome de Jesus. Mas então tem muitos que saem por aí orando e libertando, e daí essas pessoas ficam abandonadas, sozinhas, sem ter uma orientação, sem ter um ensinamento a respeito da palavra de Deus. E aí, quando o demônio volta, a situação dessa pessoa se torna pior do que era antes de receber a oração. Então, por isso, muitas vezes, é que as pessoas sempre estão, né? É claro que existem casos de libertação que são mais demorados. Cada caso é um caso, são mais demorados, precisa de uma oração maior, como Jesus mesmo falou. Tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas, então, cada caso é um caso. Mas, no geral, é isso. As pessoas recebem a oração, não preenchem o coração com o Espírito Santo, o demônio volta, no outro culto ela cai de novo. E, às vezes, uma única palavra, ou um único pensamento, qualquer atitude da pessoa, dá espaço para o inimigo e ele volta a habitar naquela casa da onde ele saiu. Então, cada caso é um caso. Eu não estou dizendo aqui que todos são iguais. Tem casos que é um tempo mais demorado. Mas, no geral, acontece isso. Orações irresponsáveis de pessoas que libertam o outro ali no nome de Jesus, mas aí não cuidam, não ensinam para que aquela pessoa não volte a ser possuída por um demônio. Graças a Deus, então. Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, nos ajude, isso vai nos motivar. Basta você clicar em Estrela de Davi. Clica aqui nessa estrela, você vai entrar no nosso canal e vai nos estar abençoando e abençoando também outras pessoas. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe você.